Oi, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Brasileirices e bem-vindo também ao Nordeste do Brasil, uma das minhas regiões favoritas. Eu sou a Camila, essa é a quarta videoaula da nossa série das 5 regiões do Brasil. Espero que você aprenda muito sobre a região Nordeste nessa aula. Vamos falar sobre aspectos da economia, ver lindas paisagens que vocês vão ficar com muita inveja e vontade de conhecer o Nordeste caso ainda não conheçam, e outros aspectos da cultura, da vegetação, do clima, os animais. Acho que vai ser muito legal. Então bora logo pro Nordeste pra gente conhecer logo essa região. Vamos lá? Então vamos lá começar a nossa viagem pelo Nordeste. Eu tenho certeza que vocês vão amar e se encantar com essas imagens dessas paisagens do Nordeste, especialmente com as praias nordestinas, que são maravilhosas. Como sempre fazemos, vejam aqui então quais são os estados do Nordeste. Vejam que são muitos, né? 9 estados lá no Nordeste, começando por Maranhão, que é São Luís, a capital, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Qual desses 9 estados ou dessas 9 cidades você já conhece, já ouviu falar, já pesquisou alguma coisa sobre? E aqui nós temos os números, né? Como sempre começamos as nossas aulas com esses dados. Então, ano passado, 2019, a população estimada era de 57 milhões de habitantes, muita gente também, porque o Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, por volta de 27% da população brasileira, ou melhor, da população do Brasil, vive lá no Nordeste. E a área, esse número que vocês estão vendo, que representa por volta de 18% do território nacional. Vamos começar um pouco então falando sobre a história do Nordeste. A gente já começa dizendo que o povo originário eram os indígenas, é claro, e lá no século XVI foi quando o povoamento da região começou, em especial com a exploração do pau-brasil. Agora, finalmente, vocês estão vendo uma foto do pau-brasil. Nós mencionamos essa árvore tão importante para o Brasil em outras aulas, mas eu quis dar um destaque especial no Nordeste, porque, como vocês vão ver daqui a pouquinho, o Nordeste foi a porta de entrada dos portugueses aqui no Brasil. E o pau-brasil foi uma das primeiras grandes explorações que eles fizeram. Infelizmente, devastaram tudo, perdemos muito dessa árvore que é símbolo do Brasil. O Brasil chama Brasil por causa do pau-brasil. E além da exploração dessa madeira, que também era muito utilizada para fazer diversas coisas, entre elas navios, além da exploração dessa árvore, também houve muito plantio de cana-de-açúcar. O Brasil produziu muita cana, ainda produz, né? Quais são os produtos com cana-de-açúcar que vocês conhecem? O próprio açúcar, a cachaça também, né? Então sempre produzimos muita coisa com a cana e ela foi muito importante para os primeiros ciclos econômicos do Brasil. Bom, com o tempo, o Nordeste ele foi se mostrando uma região de grandes e grandes imigrações. Então, isso é uma coisa que eu considero bastante triste, infelizmente. O nordestino sempre se acostumou a sair do Nordeste durante vários e vários ciclos da história brasileira. A população nordestina acompanhou os ciclos econômicos do país ao longo da história e se transformou na que mais emigra em todo o Brasil. Vocês vão ver daqui a pouquinho que essa realidade aos poucos está mudando um pouco, mas o nordestino realmente foi para o norte, para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul, sempre acompanhando os ciclos econômicos e procurando novas oportunidades. Vamos ver que tem uma região do Nordeste que é realmente muito pobre, muito carente, então essas imigrações elas foram muito necessárias. Essas imigrações elas acontecem então desde metade do século XIX e aos poucos, como eu disse, começam a mudar. Por quê? A partir do início dos anos 2000, a gente tem um novo movimento entre os nordestinos, um movimento de retorno, é isso mesmo. Devido ao desenvolvimento econômico atual da região,
muitos nordestinos estão reocupando o Nordeste. Isso é uma alegria, claro, né? Aos poucos o Nordeste começa a se desenvolver um pouco mais, tomar um pouco mais de fôlego, especialmente ali na região do Sertão, tem um novo ciclo econômico, novas coisas acontecendo. E vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas então é um crescimento muito devagar, mas aos poucos, com base nos dados de economia e de imigração, o nordestino começa a voltar para o Nordeste. O Nordeste, como eu disse, então foi a porta de entrada dos portugueses no Brasil. E por quê? Porque foi lá no sul da Bahia que os primeiros colonizadores chegaram. Essa foto que vocês estão vendo aqui é lá em Porto Seguro, no sul da Bahia, que tem esse grande navio lá para representar esse período de chegada dos colonizadores. Vamos então falar sobre a economia. Bom, a economia do Nordeste, infelizmente, ela não tem super participação na economia inteira do Brasil, mas a indústria ela vai ter um papel importante lá para o Nordeste, e aí finalmente a gente vai entender novos ciclos econômicos, novas coisas acontecendo. Existe um processo de desconcentração industrial no Brasil. Aos poucos, as indústrias que estão no Brasil começam a sair do Sudeste e ocupar outras regiões. Que bom, né? Então, o Nordeste é uma dessas regiões, né? Com esse processo de desconcentração, a região começa a se desenvolver e hoje é uma das que mais cresce. Se você observar os gráficos de crescimento econômico das regiões, Sudeste ainda é a maior. A gente fez a aula número 2 dessa websérie. Falamos bastante sobre o Sudeste, a importância econômica do Sudeste, né? Grande concentração da renda, do PIB está no Sudeste. Mas se você observar com um pouco mais de detalhe esses gráficos econômicos, você começa a observar que o Nordeste, há alguns anos seguidos, cresceu mais. Isso não significa que seja maior do que o Sudeste, mas o crescimento foi mais relevante do que outras regiões. Então, é um novo momento para o Nordeste. E espero que continue assim e que se desenvolva ainda mais. A agricultura vai ser super importante para o Nordeste também, com destaque especial para frutas. Frutas de altíssima qualidade, que hoje com novas técnicas modernas de agricultura conseguem ser produzidas, exportadas, vendidas, enfim, produzem muito dinheiro para a região, por isso que eu coloquei a fruta dessas mangas aqui, para representar essas frutas de alta qualidade que são produzidas agora no Nordeste. E, além disso, né, alguns cultivos tradicionais que já existiam antes, na época da colonização, continuam. A cana-de-açúcar, o cacau é muito produzido na Bahia, e também o algodão. Ainda falando sobre a economia, claro que o litoral vai ser a região mais desenvolvida. É no litoral que estão as principais cidades, né? Também as principais capitais nordestinas, quase todas estão lá no litoral. E principalmente, gente, não podemos nos esquecer do turismo. O turismo ainda é a atividade mais rentável para a região, por isso que eu coloquei essa foto maravilhosa de Fernando de Noronha. Alguém aqui já ouviu falar de Fernando de Noronha? É um paraíso brasileiro que fica no estado de Pernambuco, uma ilha. Então, claro, o turismo ainda é o que mais gera renda para o Nordeste. Também as duas grandes festas que acontecem lá, o São João e o Carnaval, que já vamos ver com mais calma. E falando em mar, outra coisa que dá muito dinheiro, né, que tem uma participação mais interessante na economia nordestina é o petróleo, né? Principal destaque, então, vai para a indústria do petróleo e seus derivados. Lembrando que o Sudeste também produz muito petróleo na região de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E também a agropecuária, com especial destaque aos caprinos, e também a criação de camarão, né? Mais uma vez, essa importância do mar para a economia nordestina. Ainda assim, gostaria de destacar que, sem dúvida, apesar desses fortes avanços econômicos, a região ainda sofre de muita carência de infraestrutura. Então, ainda assim, é uma região que precisa de muita atenção do nosso governo.
Quando a gente fala sobre Nordeste, a divisão que acontece no Nordeste ela é um pouquinho diferente, porque lá existem essas sub-regiões, que é muito importante falar delas para vocês entenderem um pouco mais as características físicas e que também vão refletir na economia. Existem 4 sub-regiões, eu vou mostrar aqui um mapa para vocês. Então, começando do número 4, que já está na costa, no litoral, a gente tem a zona da mata. O número 3 aqui desse mapa é o Agreste, 2, Sertão e 1, o Meio Norte. Então vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma delas. A zona da mata, onde está o litoral, ela vai ter as praias exuberantes que vocês já devem ter pesquisado e visto um pouco mais. Se ainda não viram, vocês vão ver aqui nessa videoaula hoje. O Agreste, ele vai ser uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Vocês já vão ver um pouquinho mais essa importância do Agreste. O sertão, como vocês, vou voltar aqui no mapa, é a maior sub-região de todas. Vocês estão vendo aqui uma foto do sertão, uma região muito seca, a região mais seca do Brasil, vocês já vão entender um pouco mais. E o Meio Norte também é uma zona de transição entre o sertão e a Amazônia, também é conhecido como Mata dos Cocais. Então vocês observam que Meio Norte e Agreste são zonas de transições, enquanto que a zona da mata e o sertão vão ter características mais únicas. Vamos falar um pouco sobre o relevo. Existem lá no Nordeste 2 antigos planaltos, entre eles o Planalto da Borborema, e ele vai ter uma importância para vocês entenderem por que aquela região do sertão, a zona maior que eu mostrei para vocês no mapa, é tão seca. Olha o que acontece lá. Ela vai servir como uma espécie de obstáculo natural que barra a chegada da chuva ao sertão. Imagine que aqui no litoral tem uma chuva, uma nuvem de chuva querendo chegar e avançar no interior da região. A chuva chega, mas quando ela encontra esse planalto, olha, ela não consegue passar, ela vai ficar toda concentrada aqui. Ela não consegue subir e passar por esse obstáculo. Então, esse é um dos motivos, uma das principais razões que vai explicar por que não tem chuva lá no sertão, porque é uma região tão seca. Além desse planalto, nas áreas altas e planas, nós vamos ter as chapadas. Lembram no Centro-Oeste, na aula passada, falamos bastante sobre essas chapadas. Lá no Nordeste também tem. A Chapada Diamantina, uma delas, fica na Bahia. É um lugar lindo também, olha só, que beleza natural. E lembra que eu falei para vocês na aula do Centro-Oeste, que é uma região mais fria? Lá também vai ser mais frio, como vocês vão ver no clima. E ao longo do litoral, é claro que o relevo será mais plano. Então vamos falar sobre o clima. Tem 4 diferentes tipos de clima lá no Nordeste, mas eu vou dar um destaque especial ao tropical e também ao semiárido. Na região do litoral vai ter mais umidade e no sertão, onde o clima é o semiárido, as temperaturas são super altas ao longo de todo o ano e as chuvas, elas são super irregulares e escassas. Esse é um grande problema para a região, para as pessoas que vivem na região. Como é a região mais seca do Brasil, as secas que acontecem no sertão são históricas. Pode passar 1, 2, 3 anos sem chover. Então imagine as pessoas que vivem nessa região. Isso que vai explicar muito essa migração, essa saída constante dos nordestinos do Nordeste, em especial a região do sertão. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas secas históricas, eu indico um dos meus livros favoritos da literatura brasileira, que é Vidas Secas. Dá um Google lá para pesquisar um pouco sobre esse livro, que vai contar a história de uma família retirante, uma família nordestina que precisa o tempo todo sair do sertão, sair da região seca para procurar oportunidades, para procurar trabalho, comida, procurar água. E lá nas Chapadas, como eu disse há pouco, as áreas elas são altas e faz frio. Então, se você vai visitar a Chapada Diamantina, não é porque você está na Bahia que faz calor, que tem praia, que você vai ficar de biquíni o dia inteiro, que lá na Chapada também não vai fazer frio. Faz frio na Chapada, leva blusa.
Vamos falar sobre a vegetação. A vegetação do Nordeste ela é bem diversa também. No litoral existia, ai que pena falar isso no passado, existia Mata Atlântica, ela foi quase que totalmente devastada, né? Lembra? O Nordeste foi a porta de entrada dos portugueses, dos colonizadores, então a devastação foi muito mais intensa, em especial com a retirada do pau-brasil, as plantações de cana. Então, a Mata Atlântica no Nordeste, ela quase não existe mais. O que vai existir é também o cerrado, que foi muito comum, como nós vimos na aula passada, lá no Centro-Oeste, é a vegetação principal do Centro-Oeste, e ela vai aparecer em algumas regiões do Nordeste, mas a Caatinga é a vegetação que eu quero dar destaque nesta aula. Caatinga é uma palavra de língua indígena, ela significa mata branca, e aí você entende por que em boa parte do ano, quando tem a seca, ela fica toda branquinha, é uma explicação para esse nome Caatinga. Ela representa 11% do Brasil, ela está presente em todo o Nordeste e também um pouco em Minas Gerais. A caatinga é a vegetação mais tradicional do sertão, um bioma exclusivamente brasileiro. Só existe caatinga no Brasil. Sua vegetação se adapta à falta de água nas áreas mais secas e tem espécies de cactos, como essa imagem que a gente está vendo aqui. Cactos muito comuns na região são o xique-xique e o mandacaru. Mandacaru é o que vocês estão vendo aqui atrás. Tem uma música bem famosa sobre mandacaru que diz assim: Mandacaru, quando flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Depois vocês podem pesquisar, eu adoro essa música. Vamos falar dos animaizinhos, da flora também, da fauna. Bom, a caatinga, a biodiversidade animal, ela é mais vasta do que a vegetal, então tem mais animais do que plantas, tipos, né? Tipos de animais do que plantas, e as plantas lá presentes, como vimos, elas vão se adaptar à falta de água. Tem mais de 800 espécies de animais e muitos são encontrados apenas na Caatinga. Isso significa que esses animais são endêmicos, então eles somente estarão presentes lá na Caatinga. Existem muitas espécies de aves, com destaque para as araras, os periquitos e a asa branca. A asa branca também é um animal bem importante para a região. Outros animais, como o preá, tatu-bola, o cachorro do mato e também o calango, que é esse animalzinho que vocês estão vendo aqui. Pesquisem todos esses animais depois no Google Imagens para vocês conhecerem e verem a beleza deles. E um dado super legal que eu descobri fazendo pesquisas para essas aulas é que a quantidade de répteis encontrados na Caatinga é quase igual à quantidade encontrada na Europa inteira. Então tem muito réptil nessa região. Vamos falar sobre a hidrografia. O rio mais importante lá da região Nordeste é o Rio São Francisco, ou Velho Chico para os mais íntimos. Esse rio ele vai nascer lá em Minas Gerais e aí ele sobe para o Nordeste e passa por vários estados nordestinos. O Rio São Francisco é, sem dúvida alguma, o rio mais importante da região, especialmente porque boa parte dos outros rios do Nordeste secam ao longo do ano. Lembra, né? É uma região muito seca. Por isso também a importância de um projeto chamado Transposição do Rio São Francisco. Com esse projeto de transposição, a água vai poder chegar ao sertão, aquela sub-região tão seca. Então, é uma medida interessante, embora também polêmica. Por isso, eu acho legal vocês pesquisarem um pouco mais e debaterem sobre esse assunto. E algumas partes do São Francisco também são usadas para geração de energia. Eu já falei para vocês que a energia elétrica de hidrelétricas tem um papel relevante aqui no Brasil. Produzimos muita energia com as águas. Bom, chegamos à cultura. Eu gosto muito da cultura nordestina, é uma cultura muito rica, muito diversa.
Tem muita coisa para falar sobre a cultura nordestina e eu selecionei algumas que eu considero mais relevantes. A gente tem lá no Nordeste as duas maiores festas populares de todo o Brasil: o Carnaval e a Festa Junina ou São João. Falamos festa junina mais aqui ao sudeste, sul do Brasil, e eu sei que lá no Nordeste é mais comum utilizar o termo São João, que é uma festa maravilhosa, por isso que eu coloquei essas bandeirinhas aqui, uma festa muito importante para o país. E sobre o Carnaval, lá é uma festa gigantesca também. Em várias cidades do Nordeste, a festa é muito, muito, muito grande, muito diferente. Cada cidade tem as suas particularidades. Além dessas duas gigantescas festas, a gente também tem outras coisas, como, por exemplo, a literatura de cordel, axé, frevo, capoeira, maracatu. O artesanato da região também é bem tradicional. E vamos falar também sobre a composição étnica, porque ela é marcada por uma diversidade bem interessante. Indígenas, brancos de origem europeia, com destaque especial para portugueses, é claro, e também holandeses. Você sabia disso? Muita presença holandesa lá no Nordeste. E os negros, né? Os negros tristemente trazidos à força da África para a escravidão. A população negra ela está mais concentrada na Bahia, especialmente na cidade de Salvador, porque Salvador é a maior cidade negra do mundo fora do continente africano. Um dado interessante, embora muito triste, né? O motivo disso é muito triste, já que é fruto da escravidão. Negros trazidos à força para o trabalho escravo durante muitos anos da nossa história. Mas, focando em coisas positivas que todas essas pessoas africanas trouxeram para o Brasil, houve uma importância cultural bem interessante, porque vários cultos foram trazidos pelos escravos, como, por exemplo, o candomblé, que se misturou a outras crenças, e hoje nós temos religiões como a Umbanda e outras expressões também fruto da origem africana no Brasil. Vocabulário, várias palavras são de origem africana, capoeira, muita presença na culinária também, então toda essa mistura é bem interessante. Entre os católicos, lá no Nordeste também vai ter uma festa grande e importante, que é a devoção a Padre Cícero. Tem uma festa ao Padim Cícero, como se diz lá. Então, gostaria de dar esse destaque aqui na parte cultural. Vamos falar de comida, é claro. Aqui nós temos vários pratos típicos do Nordeste, ainda tem muito mais, eu tentei selecionar alguns deles. Então eu vou falar o que eu selecionei aqui: acarajé, o vatapá, a muqueca baiana, que está aqui na foto, carne de sol, queijo coalho, baião de dois, o meu favorito, cuscuz, bolo de rolo, também gosto muito, acho que também é meu favorito. Tapioca, também gosto muito. E de bebidas, eu separei para vocês a cajuína, que é uma bebida feita de suco de caju. Caju é uma fruta super importante para o Nordeste também. E o Guaraná Jesus. Alguém conhece esse Guaraná? É um Guaraná muito famoso lá no Maranhão e ele é cor de rosa. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ele. Vamos aos pontos turísticos e agora é aquele momento desse tour virtual que a gente sente muita dor por não estar viajando de verdade. Que pena que é uma viagem virtual. E mais uma vez o meu grande desafio de selecionar apenas um lugar por estado. Vamos começar pelos Lençóis Maranhenses, esse lugar maravilhoso no Maranhão, essas dunas com essas lagoas que são formadas pelas chuvas, um lugar que eu adoraria poder conhecer. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quais desses lugares vocês já conhecem, vocês já visitaram. Lá no Piauí, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, um lugar que tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos de toda a América. Olha quanta história que não tem nesse lugar. Um lugar muito importante também. Seguindo, a gente chega no Ceará, que lugar lindo! Destaquei para vocês a Canoa Quebrada. Ah, eu adoraria estar aqui agora.
e em vários outros lugares que eu vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, a Praia da Pipa, um lugar bem famoso entre estrangeiros também, no Rio Grande do Norte. Praia, praia, praia. Chegamos em João Pessoa, na Paraíba. Quem queria estar nessa água verdinha, cristalina? Eu adoraria estar aqui agora. Olinda, uma cidade bem importante também, uma cidade histórica em Pernambuco, fica do lado de Recife. Maragogi, em Alagoas, também adoraria estar aqui agora, tomando uma água de coco nessa praia. Canindé de São Francisco, fica em Sergipe também, um lugar belíssimo. E, para finalizar, nós temos Salvador, uma cidade também bastante conhecida, uma das mais conhecidas em todo o país. E aqui a gente tem o centro histórico da cidade. Essas são as fontes que eu consultei para preparar essa aula para vocês. E aqui também estão as fontes de todas as imagens utilizadas nesta videoaula. Como foi a viagem? Espero que você tenha gostado, aprendido, se divertido e ficado com ainda mais vontade de visitar o Nordeste do Brasil. Uma região que eu gosto muito e que adoraria poder visitar todo ano, cada ano conhecer um ponto turístico diferente. Nossa aula não acabou, porque agora nós vamos ouvir o Lene. Lene é lá de Pernambuco, ele nasceu em uma pequena cidade do estado de Pernambuco e ele vai falar para a gente um pouco sobre a relação dele com o Nordeste, em especial com a região dele. Vai falar para a gente as festas e outras coisinhas que são importantes para ele lá no Nordeste e eu estou super ansiosa para vocês poderem ouvir um pouco sobre o Lene. Então, vamos embora, vamos ouvi-lo. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Lene, eu sou facilitador na aprendizagem de português como língua estrangeira, sou também host do podcast Fala Gringo e sou nordestino. Moro no Nordeste, na região Nordeste, vivo na cidade do Recife, a capital do estado de Pernambuco, mas sou de Caruaru, uma pequena cidade do Agreste pernambucano. O Agreste é uma sub-região do Nordeste, vocês viram aí no material que a Camila apresentou. Minha cidade, a cidade de Caruaru, é uma cidade muito ligada às tradições juninas, às festas de São João, que normalmente ocorreriam agora em junho, né? Eu também faço aniversário em junho, então sempre vivi essas tradições juninas de uma forma muito intensa. Misturava festa popular com a festa do meu aniversário, então eu tenho muitas lembranças relacionadas a esse período. Além disso, é uma região que tem uma manifestação cultural muito forte. Eu, pessoalmente, vivo muito a cultura local daqui. Gosto do artesanato local, gosto muito do cinema que é produzido no Nordeste e, especialmente, da música nordestina, né? A gente tem nomes que vão desde o forró ao que a gente chama de nova música popular brasileira, muita referência também que vem de fora, que veio já com a colonização. Para mim, o que eu mais gosto nessa região é a sua riqueza cultural, que é bem proprietária. Vou falar um pouco do Recife, que é a cidade que eu vivo agora. Como eu falei para vocês, é a capital de Pernambuco, é uma cidade que está no litoral, cidade de praia, embora o banho de mar não seja recomendado, porque nós tivemos alguns ataques de tubarão, então se recomenda que não tome banho na praia de Boa Viagem, no Recife. Apesar disso, as pessoas ainda assim arriscam entrar na água, nem que seja na altura dos joelhos. O Recife é uma cidade bem desenvolvida no Nordeste, tem polo industrial, concentra grande parte da economia do Nordeste e é uma cidade coladinha com Olinda, patrimônio da Unesco, uma cidade histórica. Tanto Olinda quanto Recife foram cidades que tiveram bastante influência portuguesa e holandesa com a colonização. Então, do ponto de vista cultural, é uma experiência muito enriquecedora para quem quiser conhecer essa parte do Brasil. É isso, espero que vocês possam conhecer o Nordeste um dia e se encantar por essa região linda. E isso porque eu não falei das praias, eu vou deixar que vocês deem uma olhada no Google, que é melhor para traduzir em imagens. Um abraço.
E aí, o que você achou do depoimento do Lene? Lene, novamente, muito obrigada por aceitar esse convite de participar da região Nordeste. O Lene, como disse para nós, é lá de Caruaru, ele nasceu no estado de Pernambuco e ele compartilhou muitas coisas super interessantes com a gente. Uma das coisas que ele comentou que eu acho super legal é com relação ao cinema do Nordeste. Eu adoro também o cinema produzido lá no Nordeste e tudo relacionado à cultura nordestina me fascina. O Lene também falou sobre as festas juninas, como nós falamos aqui no Sudeste. Lá no Nordeste é mais comum se referir a essa festa como São João, por isso que eu estou com essa camiseta como uma homenagem ao São João. E que legal, é aniversário do Lene em junho, então parabéns! Vocês acharam o sotaque do Lene muito diferente do meu aqui em São Paulo? Outra coisa que eu adorei que o Lene falou é sobre os tubarões que existem lá no litoral, lá no Recife. É verdade, eu já fui para Recife e tem várias placas ao longo das praias dizendo cuidado, pode ter algum tubarão por aqui. Então, se você for para lá, não vai entrar no mar não, só até a altura do joelho, para ficar um pouco mais seguro. O Lene, ele é responsável pelo podcast Fala Gringo. O link para você acessar esse podcast está aqui embaixo na descrição do vídeo. É um podcast super legal que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Aqui embaixo estão os contatos do Lene também. E, além disso, aqui também tem o link para você adquirir o e-book Viajando pelo Brasil, as 5 regiões. O e-book que eu escrevi sobre as 5 regiões do Brasil. E neste mesmo link você também pode adquirir os 5 PowerPoints que eu estou utilizando nessas aulas das regiões do Brasil. Amanhã, nossa última aula, nós vamos para o nosso último destino, que é o Norte. Espero que você goste e a gente se vê então amanhã. Tchau, tchau!